Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre o parecer descritivo, que agora, chegando no final do ano, em algumas unidades, mesmo não tendo as aulas presenciais como, sempre tivemos, nós vamos ter que fazer o parecer individual descritivo de cada criança. E tem muitos professores que estão bem perdidos quanto a isso. Então, eu dei uma pesquisada em materiais, em vídeos, conversando também, com a nossa equipe, com a pedagoga e tudo mais. E eu resolvi fazer esse vídeo listando algumas coisas que nós podemos sim colocar no nosso relatório, que é possível sim fazermos um parecer descritivo das crianças e da nossa turma referente ao ano de 2020. A primeira coisa que a gente deve pensar é trazer a criança na sua inteireza, na sua integralidade. Nós temos que pensar que ela é um ser único e que ela é individual, que mesmo ela estando em casa, ela continua sendo protagonista da ação pedagógica. Então, é em cima disso, pensando na individualidade de cada criança, que nós vamos escrever algumas coisas, alguns acontecimentos. E um fato muito importante também que nós não podemos deixar de fora, já não podia deixar de fora e agora muito menos, é o valor que essas famílias têm. Como elas procederam, qual foi o retorno que elas nos deram. Porque se for parar para pensar, a criança de educação infantil, ela vai precisar sim do adulto, que ele oriente, que ele dê a proposta para a criança poder fazer. Então, ela vai estar ali presente, a família junto com essa criança. E pensando nisso, o relatório, não é possível dar um relatório pronto para vocês. Justamente por isso, porque cada criança tem a sua individualidade, cada unidade, cada cidade tem um jeito diferente de trabalhar. Então, aqui a gente vai dar algumas coisas para a gente pensar em relação a essa escrita, mas não tem como ofertar diretamente um parecer pronto, um modelo para ser seguido. Então, chega de papo e vamos lá falar o que realmente importa, A primeira coisa que nós temos que colocar no nosso parecer são os dados gerais da criança. O cabeçalho, a logo da nossa instituição ou da rede, se é uma escola municipal, enfim, todos os dados, ou se é uma escola particular, ela vai ter o seu emblema. Então, o cabeçalho ali com o nome das professoras, nome da instituição, diretora, tudo bem certinho. Alguns também colocam a fotinho, nós colocamos a foto das crianças. E esse ano nós fizemos então diferente. Nós não colocamos uma foto da unidade. Procuramos colocar as fotos que as famílias mandaram para nós. Então, nós colocamos ele no relatório. Segunda coisa, nós vamos pensar como foi o início do ano. Teve escolas que começam bem cedo, lá por janeiro, metade de janeiro, início de fevereiro, outros começaram por final de fevereiro. Então, vamos ver quanto tempo nós tivemos com essa criança. Um mês e meio, 2 meses? E dentro disso, nós podemos sim colocar como foi o início do ano, como é que era essa criança ali dentro, quais coisas nós trabalhamos ali nesse ano presencialmente, como é que foi o acolhimento, a adaptação dessa criança. Ou se caso houver um caso de que você ainda não conhecia a sua turma presencialmente, que nem na nossa unidade tem um exemplo disso, nós somos berçário, tinha uma sala de berçário e abri outra sala de berçário. Bem na semana que nós entramos de quarentena, já antes, de saber que ia entrar na quarentena, as professoras já tinham marcado uma reunião para iniciar o ano. E essa reunião nem chegou a acontecer. Então, nós temos em nossa unidade um caso específico de professoras que não conhecem as suas crianças pessoalmente e as famílias, que elas nem chegaram a iniciar o ano letivo. Então, se você não chegou a iniciar esse ano com as suas crianças, também descreva ali no parecer o porquê que isso aconteceu. A sala ia abrir tal dia, de tal mês e não sei o que, não foi possível por causa disso, daquilo. Entendeu? Então, descrever isso no parecer.
Apesar de nós estarmos já, né, bem habituados agora com essa questão de estar em casa, né, quantos meses já estamos em casa, é importante sim colocar no relatório, porque isso é uma coisa que vai ficar para sempre, em relação à suspensão das atividades. Então, o porquê que aconteceu essa suspensão, o que houve no percurso e como que a princípio tínhamos nos organizado, né? Então, pensar nisso e colocar isso no relatório, que nem nós, que eu imagino que todo mundo aconteceu isso. Ficamos 15 dias em casa, que seria adiantado as nossas férias de julho, só que depois aumentou mais 15, e depois aumentou mais um mês, e depois aumentou outro mês, e assim foi de mês a mês. Então, quando saímos para a quarentena, tínhamos sim uma data prevista para voltar, que seria dali 15 dias. E não teríamos férias de julho, iria o resto do ano. Só que algo aconteceu no percurso. Quando era para voltar, fechou tudo de vez e nada voltou. Então, isso deve estar no nosso parecer também. E a quarta coisa que nós temos que colocar no nosso relatório, então, começa o início das nossas propostas. Apesar de algumas turmas não terem conhecido suas crianças, e outras sim, nós demos continuidade ou um início, né, para quem não tinha começado ainda, com essas famílias através de que meios? Foi por telefone, foi por cartas, foi pelo WhatsApp, foi por reuniões online, né? Que algumas pessoas fizeram, né? Não sei, nós usamos o Meet, mas outras pessoas, né, podem ter usado outros meios, acho que tem o Zoom também. Então, que meio que você usou para se comunicar com essa família? E quais propostas foram feitas? Então, no nosso caso, nós fazíamos propostas mês a mês e também na nossa cidade era entregue o kit de cesta básica. Então, o dia dessa entrega, eles iam até a unidade buscar a cesta e juntamente nós mandávamos a proposta para as famílias. Então, o retorno que elas nos deram, como é que foi, quais os meios de comunicação que nós mantivemos. Podemos colocar, às vezes, falas do WhatsApp mesmo, se tivemos conversa no WhatsApp, se tivemos conversas em reuniões online, podemos colocar isso. Então, tudo isso pode ser descrito, sim, no parecer da criança. E nós temos que trabalhar com o que nós temos. Então, nós temos que valorizar o que a família nos mandou. Então, as fotos, os áudios, vídeos, conversa, prints de conversas no WhatsApp, se caso, né, houve um grupo, se houve uma comunicação, tudo isso pode constar no relatório, tanto geral da turma quanto específico de uma criança. E se caso, aquela família não participou, mas por que ela não participou? Você, professor, correu atrás? Isso é uma pergunta para mim também, porque a maioria da nossa turma foi bem participativa, assim, foi muito legal. A gente teve um retorno assim bem grande, mas nós sempre corríamos atrás. E mesmo assim, agora chegou a hora de fazer relatório, nós pensamos: nossa, tem algumas crianças que nós não temos registros. E aonde foi que nós erramos? E caminho nós devíamos ter percorrido e que talvez nós não fizemos. Então, colocar toda essa devolutiva da família, como é que foi, o que nós fizemos para correr atrás. Então, se você cumpriu o seu papel de professor, de correr atrás, de realizar propostas, de pensar em planejamentos, houve um retorno, se você procurou a família, então com certeza você vai ter muito para escrever nesse parecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscreva aqui no canal e até a próxima. Tchau!